Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Continuação da leitura do livro do Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? Hoje nós continuaremos a leitura da segunda parte do capítulo 6 do livro do Evangelho segundo São Marcos. Então, já na sua quarta parte, a cegueira dos discípulos, a partir do versículo 30, que nós concluímos o vídeo anterior, até o versículo 29, a primeira parte da leitura do capítulo 6. Então vamos para a leitura de hoje, não é? Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, já aqui na sua quarta parte, aqui no capítulo 6, a sua quarta parte, a cegueira dos discípulos, no quarto tópico do capítulo 6, o banquete da vida. Os apóstolos se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Havia aí tanta gente que chegava e saía, a tal ponto que Jesus e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Então Jesus disse para eles: vamos sozinhos para algum lugar deserto para que vocês descansem um pouco. Então foram sozinhos de barca para um lugar deserto e afastado. Muitas pessoas, porém, os viram partir. Sabendo que eram eles, saíram de todas as cidades, correram na frente a pé e chegaram lá antes deles. Quando saiu da barca, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão, porque eles estavam como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas para eles. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: vocês é que têm de lhes dar de comer. Os discípulos perguntaram: devemos gastar meio ano de salário e comprar pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Quinto tópico do capítulo 6 do Evangelho segundo São Marcos. Jesus é a presença de Deus. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Viu que os discípulos estavam cansados de remar porque o vento era contrário.
Então, entre as 3 e as 6 horas da manhã, da madrugada, repetindo. Então, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu com eles na barca e o vento parou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Acabando de atravessar, chegaram à terra em Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Iam de toda a região levando os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E onde ele chegava, tanto nos povoados como nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes na praça e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da roupa de Jesus. E todos os que tocaram ficaram curados. Glória a Deus, aleluia, amém. Assim nós concluímos no nosso vídeo de hoje a leitura do capítulo 6 do Evangelho segundo São Marcos, dos seus 56 versículos, já na sua quarta parte, a cegueira dos discípulos. Glória a Deus, aleluia, amém. Voltaremos no próximo vídeo com a leitura das explicações do capítulo 6 do livro do Evangelho segundo São Marcos. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, até lá.